Temos aqui uma questão interessante. Perguntaram a ele, esse espírito, né, se o magnetismo nos processos de cura, nos passos magnéticos, é da mesma natureza do magnetismo que se observa no ímã e em outros materiais. É muito interessante essa pergunta. Então vamos lá. No plano dos fluidos, ou dimensão astral, é comum a existência de matéria que vibra de forma mais intensa que no plano físico. E essa matéria astralina, podemos dizer, é bastante fluida, diferente da matéria do plano físico e de caráter magnético, sendo facilmente moldável pela ação da mente através do pensamento. A existência desse plano eletromagnético na natureza poderá no futuro ser apreciada pela ciência e seus mananciais, utilizados em maior amplitude pelos cientistas e terapeutas, né? Bom, obviamente, por ser constituído de fluidos que vibram em estados diferentes da existência, o magnetismo peculiar a essa matéria astral e utilizado nos processos de cura após as transformações pelas quais passa, não é o magnetismo que atrai as limagens de ferro, mas continua sendo uma força magnética, embora em outra escala vibratória. Agindo em processo de sintonia em todas as manifestações da energia ou dos fluidos, quando canalizados para a saúde do ser humano, produzindo campos bioelétricos que ativam os chakras, conjuntos de plexo e todo o sistema circulatório no corpo físico. Essa propriedade do fluido magnético explica também a ação dos medicamentos homeopáticos e dos florais na sua íntima relação com os corpos. Tem mais uma pergunta aqui, que vai ser respondida por esse espírito, que eu acho também muito interessante, porque está ocorrendo muito isso por aí. Bom, a pergunta é, durante a vida, nós lidamos com impulsos provenientes de registros armazenados em outras encarnações. Já até falamos aqui um pouco sobre isso. Que se apresentam na forma de deficiências físicas ou psicológicas. A pergunta é possível, quando esses registros são de natureza psíquica, desfazê-los ou reprogramá-los pela terapia regressiva? Aí ele responde. A terapia regressiva, tal como vem sendo desenvolvida por profissionais sérios, não é nenhuma fada que possa resolver os problemas dos encarnados, né, que tem essa solicitação. Com a vara de condão das lembranças do espírito. Por mais que possa auxiliar em diversos casos, somente a própria ação do espírito em novos posicionamentos ante a vida é que poderá redirecionar seu potencial para novas realizações em sua marcha evolutiva. Tem uma coisa que eu aprendi uma vez com uma pessoa muito simples e até um pouco ignorante, mas era do ramo espiritualista, que, na verdade, eu não aprendi, eu só registrei com mais força dentro de mim. É o seguinte, ninguém pode curar o outro. Só você pode se curar a si próprio. Porque você tem que ter uma mudança completa dentro de você, para poder até receber os benefícios que o mundo espiritual possa lhe dar. Senão, não há como. Tem que haver merecimento. Então, por mais que possa auxiliar em diversos casos, somente a própria ação do espírito em novos posicionamentos ante a vida é que poderá redirecionar seu potencial para novas realizações em sua marcha evolutiva. Porque nós não somos um computador, né? Aqui, meu irmão, fala em reprogramar como se o espírito fosse um computador onde se pudesse apagar os registros impressos em sua memória. Quer dizer, a pessoa comete um monte de erros e acha que Deus vai pegar, não, vamos apagar isso tudo aqui e fazer como se não tivesse mais nada. Não existe isso. Isso é uma falha de caráter, nós temos que corrigir. Isso é impossível.
no caso do espírito, sendo necessário que se reeduque perante a vida na aquisição de novos valores. A reprogramação a que se refere só se torna possível quando é considerada a possibilidade de novas sementeiras, através da vivência dos princípios superiores da vida, como nos ensina o Evangelho. Então, dessa forma, é possível imprimir novos registros na tela mental, de tal maneira a proporcionar colheitas positivas. E assim, o homem, se ele se decidir a isso, ele vai se reprogramar, quer dizer, modificar internamente. Não apagar o que fez de errado, isso não. Vamos ter que mudar intimamente. A terapia regressiva poderá ser de grande benefício, mas somente a conscientização do indivíduo a respeito do seu potencial íntimo para a mudança desses padrões impressos em seu psiquismo é que poderá solucionar o problema humano, quando realizar a viagem de autodescobrimento, implantando otimismo, amor, trabalhando em si mesmo para uma mudança radical dos padrões mentais ou psicológicos que ainda o mantém prisioneiro das suas dificuldades, das suas deficiências. Qualquer terapia falha em seu tentame se o homem não quiser se modificar. Quer dizer, só nós é que podemos curar nós mesmos. Não há como achar que alguma coisa de fora vai nos curar. E para os casos mais complexos, que é os casos de obsessão, né, ele diz aqui, em esmagadora maioria, a grande causa dos processos enfermiços de ordem psíquica que caracterizam a paisagem triste do mundo íntimo de muitos encarnados encontra-se em seu diagnóstico nos casos de intercâmbio doentio entre encarnados e desencarnados, no caso da obsessão, né? A obsessão pode ser comparada com um véu negro que se estende sobre a vida da alma, pois que sua existência se deve aos laços de afinidade que existem ou são cultivados pela inferioridade moral das criaturas terrestres. É uma questão de sintonia, né? Desde a simples influenciação até que é comumente observada nos relacionamentos diários, nos processos mais complexos de intercâmbio de energias psíquicas mórbidas, a presença espiritual de antigos companheiros transformados em perseguidores contumazes ou mesmo perseguidos pelas ideias de muitos encarnados, transforma-se em cadeias que agrilhoam a mente num ciclo vicioso, no qual ideias extravagantes são alimentadas pelo espírito, trazendo-lhe consequências funestas. Utilizando-se do moderno vocabulário de meus irmãos encarnados, né, no caso aqui de nós, ele diz que podemos classificar os processos obsessivos de caráter simples, comparando-os com as neuroses que comumente se fazem notar nas diversas manifestações do psiquismo doente e não facilmente identificado nas manias, nos aspectos nervosos ou nos comportamentos desregrados que se observam na maioria das pessoas. Em processo mais intenso, definido pelo codificador do Espiritismo, Allan Kardec, como fascinação, podemos compará-los com as psicoses, que geram distúrbios comportamentais mais graves e que geralmente se caracterizam pela ação da mente desencarnada sobre o indivíduo, fazendo acreditar ser aquilo que não é, ou mesmo sofrendo os variados complexos de que se caracterizam estados mais avançados de intercâmbios doentios nas manifestações maníaco-depressivas ou em outras atividades mórbidas do psiquismo enfermo.